Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje eu recebo em meu programa, em meu podcast, o podcast do DD, André Monteiro, tenente reformado do BOPE. Também, entre outras coisas, ele foi diretor-geral do DEGASE. O que é o DEGASE? É a instituição que cuida de menores infratores aqui no Rio. Discutiremos esse assunto também, que é um assunto muito complexo aqui no Rio. Cada vez pior os menores infratores. E também, ele, como vocês veem nesse livro aqui, participou da retomada do Complexo do Alemão e vai contar como que ele vivenciou isso, como é que foi essa operação, essa mega operação, né, no ano de 2010. E aí você tem que ficar, claro, conosco no canal Daniel Dias para saber isso e muito mais. Mas o melhor de tudo que eu tenho para contar, que ele vai contar, é que através de uma operação, ele se converteu aos caminhos do Senhor Jesus Cristo e hoje ele serve o mesmo, tá? Que é a melhor história que ele vai contar dentre todas essas histórias policiais e de segurança pública que nós vamos falar. A melhor de todas é que hoje ele serve o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Tá bom? Antes dele começar a falar, o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. André Monteiro, satisfação imensa em ter no meu canal. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Deus te abençoe, abençoe tua família, em nome do Senhor Jesus. Daniel, eu que agradeço, primeiramente a Deus, essa oportunidade que você está dando, a gente bater esse papo e mostrar para as pessoas o quão Deus é maravilhoso em nossa vida. Eu creio que se muitas pessoas serão impactadas com o nosso testemunho aqui de conversão, porque eu tenho certeza de que tudo que eu passei na minha vida e cheguei até hoje foi com propósito de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que todos nós temos essa dívida com o Senhor Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz por nós, né? Mesmo sabendo que nós seríamos pecadores, errôneos, falhos, mas Ele não se furtou, Ele não deixou de cumprir essa missão, que foi morrer na cruz por nós. É por isso que nós estamos aqui hoje, cara. Pela misericórdia. É verdade. Com certeza, ele comprou a nossa dívida, né? Exatamente. Exatamente. Glória a Deus por isso. Vamos lá então, né? Vamos começar sem maiores delongas. E olha, por favor, saiba você que está me assistindo, que eu canso de falar isso, o algoritmo do YouTube não é um cara que fica ouvindo a entrevista, não. É um robô, tá certo? Eles têm um número X, que aí é com eles, né? A organização deles, de like, um número X de comentário, um número X de inscrição no canal por entrevista. Então, assim, a gente costuma dividir em 4 blocos as nossas entrevistas aqui no canal. Quem nos acompanha sabe disso. Se você não deixar aquele like maroto, já deixa desde já, que tu vai gostar, tenho certeza. Se tu não deixar lá um comentário, tá certo? O que tu tá achando desse tema abordado, ou até uma dica que você queira dar pra gente, tá? Para uma futura entrevista. E se você não deixar aquela inscrição que não custa nada para fortalecer o canal, sabe o que acontece? O algoritmo do YouTube, ele entende que é desculpa a palavra, uma bela de uma porcaria a entrevista, esquece na gaveta e não manda para pessoas que no nosso canal não é assistido, tá certo? Por exemplo, as pessoas que já me assistem, ou as pessoas que gostam dele, vão assistir, ok. Mas você não quer que essa entrevista chegue para outras pessoas? Tu vê um policial do BOPE, que vai falar que se converteu aqui, que já falou aqui no começo da entrevista para chamar a tua atenção, vale a pena ficar até o final, meu amigo. Porque, ó, Jesus está voltando, valeu? Olha, quero falar agora, a primeira pergunta contigo, como é que é ser um policial, né? Aí você, de repente, se converte aos caminhos do Senhor. Ele não vai contar no testemunho. Mas como é que é administrar, né, depois de convertido, ser um policial e servir a Deus? Porque é o teu ofício, né? Você estava lá, hoje não mais, mas ele é reformado. Mas como é que foi esse período depois da conversão, antes de chegar na conversão, já colocando logo uma pimenta nisso aí? Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas.
O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Daniel, vou te ser sincero, eu não entendo isso como uma pimenta, não. Tá Certo. legal? Porque eu consigo entender como funcionam todas essas coisas muito bem. A palavra de Deus ela é clara, né, que toda autoridade é constituída por Ele. Toda autoridade é constituída por Deus. O policial, ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade. Ele está ali para quê? Para proteger as pessoas, para proteger um grupo de pessoas, proteger a nação, proteger a sociedade como um todo. Então, ele é uma autoridade. Porque a lei dos homens, tá? Ela ampara com as excludentes de ilicitude do Código Penal, tá? A autoridade, o policial, o agente da lei. Né? Então, se você mata uma pessoa, se você atira uma pessoa, não para matar, mas que você atira para parar aquela pessoa, para neutralizar aquela pessoa, porque ela está cometendo um crime contra mim ou contra outrem, você tem a excludente de ilicitude, a legítima defesa. Tá? Então, esse conflito ele só existe na cabeça do policial que ele quer matar as pessoas por matar. Então, ele não é um servo do Senhor. Se ele faz isso, ele não é um servo do Senhor. Mas se ele é um servo do Senhor, ele tem ao lado dele a lei e tem também ao lado dele a palavra de Deus. Não que autoriza ele a matar. Não isso. Mas que reveste ele, que investe ele de uma autoridade. Ponto. Né? A palavra de Deus diz lá em, se eu não me engano, é Provérbios 19, se eu não me engano, diz assim, ó, o homem mau tem que sofrer um dano. Porque se tu o livrar, voltará a fazer. Ou seja, o dano pode não ser a morte. E a gente espera que isso nunca seja, né? A morte seja realmente a última ação, a última tomada de atitude, atirar em alguém para pará-lo. Mas o homem mau ele tem que sofrer um dano. O homem que comete um erro, ele tem que ser corrigido. Porque se você não o corrigir, você voltará a ter que fazer novamente aquilo ali. Ou seja, muitas vezes o criminoso ele chega ao cometimento de um crime mais doloso, né, com uma alta letalidade, porque lá no início ele não foi corrigido. E eu falo isso muito tranquilamente porque eu fui diretor geral do Degase, né, no início do governo do governador Wilson Witzel, eu fui diretor geral do Degase. E aí você veja, eu que sou uma pessoa que nasceu e cresceu numa comunidade. Que comunidade tua? Boa no Tuiuti. Ah, Tuiuti. Nasci e cresci na comunidade, a minha vida quase toda, até agora, foi morando na comunidade, ou próximo da comunidade, sempre mantendo o meu contato com aquela comunidade, ajudando algumas pessoas, através de alguns projetos. E aí você imagina eu, morador de uma comunidade, passo a ser um policial e vou dirigir, vou ser diretor-geral de todo um conglomerado de instituições, tá, que cuidam de menores infratores, de unidades. São 25 unidades. Né, mas quando tu se tornou policial, tu teve que sair do Tuiuti? Na verdade, não, porque eu sempre, quando eu me tornei policial, eu já não morava mais no Tuiuti, eu morava próximo ali no acesso. Mas eu sempre fui lá, minha família toda é de lá, então eu vivo no Tuiuti. Né? Eu estou sempre no Tuiuti, quase toda semana, todo mês eu estou lá no Tuiuti. E convivendo com aquelas pessoas todas ali. Isso é muito importante eu falar, porque quando a gente fala que se a gente não corrigir a criança, quando ela começa a querer andar pelo caminho torto, consequentemente ela vai se tornar um adulto criminoso. O que Jesus fala? O que Deus fala na palavra de Deus? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando tiver grande, quando tiver maior, quando tiver adulto, ele não se desviará dele. Se a gente não corrige os nossos filhos quando criança, quando adolescente ou pré-adolescente, pode ter certeza que ele vai continuar aumentando as suas práticas delituosas. Isso é uma constante, isso é normal, isso aí é acontecer. Não é isso? É assim que funciona. Então, assim, eu não tenho um conflito, eu não tinha conflito quando eu era policial, na ativa, de ter que realizar uma operação e ter que atirar se fosse necessário. Conflito zero para mim. Entendeu? Então, quanto tempo que tu estava já na polícia que tu se converteu? Olha, eu entrei na polícia em 1995 e eu me converti em 1998.
Pô, 3 anos de polícia tu já era convertido. 3 anos de polícia eu já era convertido. Assim, Deus já tinha um grande propósito na minha vida, né? Deus já tinha um plano para mim. Eu me converti após um episódio onde eu estava numa operação que nós fomos levar umas informações para um grupo de policiais nossos. Eles iam fazer uma incursão no morro do Turano. E eu e meu amigo Gessé, né, que estava de serviço comigo, nós trabalhávamos no serviço de inteligência, e nós fomos levar esse croquis, né, essas informações para a nossa equipe que estava para operar no morro do Turano. Você lembra do filme Tropa de Elite 1? Claro. Bota na conta do Papa? Sim. Exatamente, foi nessa época. Tu tava com o Nascimento fictício, que era o Pimentel? Trabalhamos juntos na primeira companhia. Nós éramos da primeira companhia. Ele era o oficial de operações da primeira companhia. Foi o começo do BOP. Não, o BOP já tem bastante tempo. O BOP não nasceu na década de 90? Não. O BOP nasceu em 85, se eu não me engano. Agora de cabeça assim eu não vou... Mas era bem restrito. Quando chegou em 95 na PM, tu ainda era PM e depois tu virou BOP, é isso? Não, primeiro, para você ir pro BOP, primeiro você tem que fazer um concurso para a polícia. Certo, entrar na polícia. Depois você faz o curso pro BOP. Certo. Tá? Quando eu cheguei no BOP, o BOP tinha em torno de 90, 100 policiais só. Bem restrito. Bem restrito. Era um grupo muito pequeno, era um batalhão muito pequenininho, né? Hoje o BOP tem aproximadamente 500 policiais. 500? É. Bem pouco também, não? Também é pequeno. Para a gama de operações, né, em que ele é envolvido. Mas nós fomos, eu e o Gessé, levar esse croquis e no caminho, né, depois que nós entregamos o croquis, as informações, na volta nós nos deparamos com traficantes, inclusive do Morro do Falete Fogueteiro, né? Onde nós fomos baleados, ele foi baleado, morreu, eu fui baleado também. Tu tomou tiro de fuzil? Tomei tiro, não foi de fuzil. Não foi de fuzil. Mas ele tomou tiro de ponto .30. Né? Então, assim, a gente fica entendendo que é o seguinte, cara, nós precisamos de Jesus. Em todo o tempo. O Gessé era evangélico. Ah, era? O Gessé, todo dia que nós estávamos de serviço, nós éramos uma dupla, né? Ele pregava para mim, ele falava de Jesus, ele me chamava para ir à igreja dele, e eu sempre falava que um dia eu iria. E nunca Mas fui. Tu não tinha resistência, tu só era preguiçoso pelas coisas de Deus. Eu não tinha uma resistência. Certo. Né? Eu não tinha resistência. Eu já era aberto, mas só que ainda não tinha tomado aquela decisão, né? Então o Gessé me chamava, coisa e tal, falava, Gessé, um dia eu vou, assim, pô, André, vamos lá, vamos conhecer a minha igreja, coisa e tal. Eu falei, um dia eu vou. Até que o Gessé, nesse dia, toma um tiro e ele cai num buraco e ele chama o meu nome. Monteiro, vem pra cá. Nós estávamos trocando tiro e eu estava tomando tiro, já tinha sido baleado na mão primeiro, e depois ele tomou o tiro, ele estava nas minhas costas, ele caiu num buraco, e eu achei que o Gessé tinha encontrado um abrigo, né? E corri e pulei no buraco onde ele estava. Ele me chamou, só que quando eu chego no buraco, Daniel, o buraco tinha 50 centímetros de profundidade, e o Gessé estava morto ali, né? E aí eu entrei um desespero. Mas a voz dele ainda era ele ou era a tua cabeça, assim, alguma coisa? Cara, ele me chamou. Te chamou e depois morreu? Não sei. Certo. Você vai entender. Uhum. Ele me chamou. Eu fui, pulei e vi que o buraco só ia até o meu joelho. E o Gessé estava morto ali. E eu ouvia lá de cima, o pessoal falando, pô, desce que eles estão pegados, eles estão baleados, não sei o quê. E o pessoal descendo. Quando eu tentei dar um tiro com a minha metralhadora lá para cima, eu estava com HK, metralhadora HK 9mm, ela travou. Aí eu reparei que os tiros que pegaram na minha mão também, alguns tiros pegaram nela. E ela amassou, danificou a metralhadora que estava comigo. E eu falei, pô, vou morrer aqui. O que eu fiz? Eu botei minha cabeça para tomar um tiro. Falei, é melhor eu morrer logo do que esses caras me pegarem e me esculacharem aqui em cima. Então eu morro logo, acabou. Só que o tiro, os projéteis batiam antes, passavam por cima, batiam do lado, mas não pegava em mim. E aí eu falei, Senhor, não vou morrer aqui não. Eu levantei, dei uns tiros com a minha pistola, lá para cima, com a minha pistola particular, atirei lá para cima, para onde eles estavam, e desci o morro correndo, desci as escadarias da Almirante Alexandrino.
E eu descia 3, 4, 5 degraus de uma vez só. Eu flutuava, minhas passadas. Tu foi eram pela longas. Santa Teresa. Sim. E aí eu voltei para dentro do morro. Aí eu voltei para dentro do morro, foi mais tiro. O pessoal me perseguindo, eu rolei ribanceira, estourei a rótula do joelho, cotovelo, me arrebentei todo. Consegui pular numa casa e sair na rua. E na rua eu consegui, eu me lembro que eu dobrei a direita na rua e logo dobrei a esquerda e saí das vistas dos marginais. Peguei um orelhão, não tinha telefone celular nessa época, peguei um orelhão para ligar para o batalhão, para pedir reforço. E nisso chegou uma viatura e me rendeu, eu estava paisando, trabalhava paisando, eu e ele. E aí eu fui rendido, falei, policial, falou, bota as armas no chão, coloquei no chão, peguei minha carteira, me identifiquei, falou, pô, irmão, tá Valenciano? Eu falei, tá Valenciano e tem um amigo que tá baleado, vamos lá buscar ele. Falou, não dá para entrar no morro, o policial falou comigo. Falou, não dá para entrar no morro, meu. O morro tá tampado de vagabundo, vamos te levar para o hospital. Aí eu falei, bom, então chama o pessoal do BOP que tá lá em cima, na casa do bispo, e pede para eles reforçar e descer o morro e socorrer lá o amigo. Não, tá beleza, eles foram fazendo contato pelo rádio. Tanto que quando eu cheguei no HPM, poucos minutos depois, chegaram ele com o Gessé, o pessoal do BOP com o Gessé. E aí as pessoas me falam assim, eu viajei assim, o Brasil inteiro dando esse testemunho nas igrejas, né? E eu falo o seguinte, que Deus usou um morto para me salvar. Né? Por que isso? Porque, Daniel, quando eu fui para o IML para fazer exame de corpo de delito, porque foi aberto um inquérito, né? Um homicídio, uma tentativa de homicídio contra mim, e eu perguntei à legista se meu amigo tinha morrido, tinha sofrido muito para morrer, demorou, ele falou assim, olha, ela falou assim, André, uma linguagem popular, ele nem sabe que morreu, o Gessé explodiu o coração, o pulmão e o fígado dele. Explodiram. Né? Então, assim, ele morreu instantaneamente. Eu falei, mas como que ele me chamou? Ela falou assim, te chamou como? Eu falei, ele me chamou, Monteiro, vem pra cá. Ela falou, impossível ele ter te chamado. E eu entendi que ali foi Deus que levou o Gessé salvo e preservou a minha vida através dele. Né? Então, esse testemunho eu gosto de deixar para as pessoas, porque não esperem que um morto vai falar com você para você ser salvo. Aproveite os vivos que estão falando para você, como eu estou falando, como o Daniel está falando. Talvez seja a última oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra de Deus, saber que Jesus te ama e que Ele quer que você seja salvo. Então é isso, cara. Depois dali, no outro dia, eu fiquei internado naquela noite toda, aquele dia todo, fiquei internado no outro dia e depois foi o enterro do Gessé. E o pessoal do BOP foi em casa me buscar para eu ir no enterro. E quando eu cheguei no enterro do Gessé, a mãe dele estava lá. Uma senhorinha, cristã também, fervorosa. E ela falou assim para mim, meu filho, você foi a pessoa que mais tempo passou com o meu filho em vida. Porque vocês estavam de serviço 24 horas sempre. Fica tranquilo, acalma o seu coração, ela falou para mim. Aí ela falou assim, eu estive numa oração na casa de uma irmã, e uma irmã em Cristo minha falou para mim o seguinte, que Deus iria colher uma flor no meu jardim. Eu pensei que fosse meu pai, que já tinha mais de 100 anos. Quando eu fiquei sabendo da notícia que meu filho havia partido, o Espírito Santo me confortou, porque ele já tinha me avisado. Então eu sei que o Gessé morreu salvo. Então acalma o seu coração. Aí ela me deu um versículo, que foi o primeiro versículo que eu gravei da Bíblia. Timóteo 4,7. Ela falou para mim, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo, né? Paulo. Esse versículo foi o versículo que a irmã deu para ela, quando revelou a ela que ela iria ser colhida uma flor no jardim dela por Deus. Então ali eu entendi que Deus tinha um propósito comigo. E aí, eu que já fazia parte de uma banda secular, né, nós fazíamos parte de uma banda secular e os amigos, para ter uma ideia, o nome da banda era FRP, Farsante Ratos de Praia.
É rock? Era rock, era tudo de ruim. Era tudo de ruim. Não que rock seja ruim, mas Não, imagina. era tudo de ruim nossa É a banda. mensagem que é passada, né? Exatamente. E o nome, né? E aí aconteceu o seguinte, esse meu amigo que era vocalista dessa banda, se converteu. Já tinha aceitado a Jesus. Né? E o amigo que era violão da banda, também já tinha aceitado a Jesus e hoje é pastor. E aí quando aconteceu tudo isso comigo, esse meu amigo Beto, que era o vocalista, me chamou para ir à igreja, para visitar a igreja. Eu falei, opa, não vou perder a oportunidade. Agora eu vou, não posso deixar de ir. E nunca mais eu saí. Isso foi em 98. Nunca mais eu saí. Ele me chamou usando um dom que Deus me deu, que era de tocar bateria. Falou, pô, vamos lá na minha igreja. Pô, pega lá na bateria que tá sem baterista lá, coisa e tal. E eu fui. Né? E eu fui e acabei ficando. Tocando bateria lá e aceitei a Jesus e me envolvi na obra. E hoje eu só quero saber de servir a Jesus. Né? A gente sabe que não é fácil no mundo em que nós vivemos. A gente precisa realmente ter essa vontade no coração, buscar em Deus força para que a gente possa servi-lo. Porque como a gente falou que não é fácil, o mundo está cheio de atrativos, de Muita ofertas, coisa. Né? Para nós, ainda mais agora, o que a gente está vendo aí, né? O que está acontecendo, as inversões de valores, e o que é certo passando a ser, o que era errado passando a ser certo, e você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, porque senão você está cometendo um crime. Quer dizer, estamos vendo aí a nossa liberdade a cada dia mais sendo cerceada, né? Mas a gente não pode parar de falar de Jesus. E o que aconteceu? Por que Deus tinha um projeto nisso tudo, Daniel? Porque tempos depois de eu me converter, a gente começou a fazer um grupo de oração lá no BOP. E Mas tu pulou só uma parte. Ah. Quando que tu entrou no BOP depois disso? Depois dessa... Não, eu já estava no BOP. Certo. Porque quando eu saí da escola da polícia, eu fui direto pro BOP. Ah, já foi direto pro BOP. Porque os 3 primeiros colocados no curso da polícia pode escolher para onde quer ir. Ah, é? E eu fui um dos 3 primeiro e escolhi ir pro BOP. Saí da escola e fui direto pro BOP. Aqueles soldados do filme do Tropa de Elite, eles existiram mesmo, né? Sim, existiram. O que morreu no Tropa de Elite 2, né? Sim. Que era o Matias. Na verdade, claro que nomes fictícios, né? O Tropa de Elite 1, a base do Tropa de Elite 1 é o livro A Elite da Tropa, escrito pelo Pimentel. Essa história do cara que morre ali é a história minha do Jessé. Ah, é? Isso que eu ia te perguntar. Ela foi romantizada. Mas, então, por que eu te perguntei se tu tava no BOP ou não? Porque os dois eram PMs ainda. Sim. Foi um romance ali, né? Foi feito um romance. Certo. Curso para ir pro BOP, coisa e tal. Mas eu às vezes até conversava com o Pimentel, né? Uhum. E a gente falando sobre esse episódio, porque o Pimentel, ele era na época que eu estava na equipe de operações, não estava na P2, estava na equipe, ele era o oficial de operações da minha equipe. Então a gente trabalhava junto. Era a equipe Alfa, era a primeira companhia do BOP. Tá? Então todas aquelas operações ali que ocorreram no Tropa de Elite foram operações da nossa equipe, entendeu? Da equipe Alfa, da primeira companhia do BOP. Né? Então assim, e depois disso tudo, o que aconteceu? A gente criou no BOP, a gente construiu no BOP uma congregação. Então lá no BOP tem uma congregação, tem uma igreja. Existe? Tem uma igreja. Na Tavares Bastos? Sim, tem uma igreja com altar, com bateria, com instrumento, com tudo. Né? E muitos pregadores foram lá. Cláudio Duarte. Fernanda Brum fez evento conosco lá. Fernanda Brum, Ludmila Feber, antes de falecer, a nossa saudosa Ludmila Feber, uma bênção, uma mulher de Deus, né? Que partiu, Michele Nascimento, todos eles, esse pessoal participou do projeto ali do BOP, da construção da congregação, dos cultos que nós fazemos lá todo final de ano. Então, assim, e virou um fenômeno mundial, né? Vieram revistas do mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro, vários países vieram ao Rio para conhecer esse fenômeno. E aí fomos chamados de Caveiras de Cristo, né?
Daí a origem do nome Caveira de Cristo foi da congregação que nós criamos, e aí criamos um grupo de louvor, chamado Tropa de Louvor. Aí gravamos um CD e viajamos o Brasil inteiro. Pô, que maneiro. Tocando e louvando a Deus e ganhando almas para Jesus. Para você ter uma ideia, nós fomos num evento, nós fomos convidados para ir na Igreja Batista de Getsemane, lá em Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares. Numa só noite que eu dei meu testemunho, nós ficamos lá, foram 2 noites, mas só que tinha cultos de manhã e à noite. No primeiro dia, foi na sexta-feira, no primeiro dia, na primeira noite, em que eu dei o testemunho, foram mais de 70 almas se convertendo a Cristo ali. No primeiro dia. Mais de 70 pessoas, e muito mais de 70 pessoas vieram à frente e aceitaram a Jesus. E aí, sucessivamente, no outro dia também, no sábado, também teve culto, e no domingo também teve culto. Então, assim, foi isso que Deus queria fazer através da minha vida, juntamente com os outros irmãos.